As vantagens de uma popularização dos óleos essenciais são muitas, né? O acesso, as pessoas a terem óleos essenciais, que era uma coisa muito restrita, de produção muito pequena. Agora cada vez mais pessoas têm acesso. Os preços, por causa de concorrência, vão começar a diminuir, né? Claro, existem óleos essenciais de baixa qualidade, existem óleos essenciais de boa qualidade, existem óleos essenciais de excelente qualidade para finalidades terapêuticas, são os que eu uso. Tá? Mas pelo menos a qualidade chegando no Brasil, em alta qualidade, vai tender a que todas as qualidades aumentem também. Então a concorrência é muito bom para o mercado, nos vão nos oferecer cada vez mais óleos de melhor qualidade e esses que são de baixa qualidade a gente vai começar a cada vez mais evitar, né? O próprio mercado vai começar a rejeitar. Então também estão surgindo cada vez mais propostas de capacitação, especialização, as pessoas estão realmente procurando se aprofundar no uso dos óleos essenciais. Isso para mim é muito positivo, porque antes era uma coisa muito empírica, muito local e agora está sendo cada vez mais estendida socialmente. Isso é muito importante. Inclusive no Brasil, a aromaterapia foi incluída nas práticas integrativas e complementares, as PICs do SUS. Né? Então, para mim, isso já é muito significativo, um reconhecimento assim muito significativo, apesar de as associações não terem nem sido consultadas sobre isso, ainda assim há aí algum tipo de reconhecimento que pode ser muito positivo. Tá? Também acaba aumentando o leque de possibilidades de utilização de de produtos naturais para a saúde, né, da população. Óleos essenciais são questão de saúde pública, mas também são questão de escolha pessoal. As pessoas podem escolher usar óleos essenciais ao invés de outras coisas, sintéticas, por exemplo. Outra coisa legal é que está surgindo cada vez mais uma tendência a um associativismo, né? Por exemplo, algumas associações que estavam meio que mortas estão sendo reavivadas, né? Estavam meio que paradas, agora estão sendo reavivadas, injetando, vamos dizer, capital humano, tempo, dinheiro para poder popularizar cada vez mais a aromaterapia. Isso é muito bom. Também cada vez mais pessoas querendo se aprofundar, aplicar clinicamente os óleos essenciais. Existem muitos vendedores, mas existem as pessoas que realmente querem se destacar profissionalmente e aproveitar o uso clínico dos óleos essenciais em algumas áreas específicas ou de uma maneira geral. Isso também é muito positivo porque está incluindo no mercado pessoas de alto grau de conhecimento, isso é bem importante. Existia aí uma demanda muito grande, eu me sentia até sobrecarregado e agora, formando minhas alunas, por exemplo, eu estou tendo cada vez mais percepção de que muito mais pessoas podem se formar e realmente se destacar nesse mercado, falando cientificamente com profundidade e não mais só uma paixão, uma coisa empírica, tá? E também vendo como uma oportunidade de negócio. Muitas pessoas estão começando a empreender o negócio da aromaterapia, dos óleos essenciais para, vamos dizer assim, primeiramente ter um incremento na sua renda, mas muitas eu estou percebendo que está virando a sua renda principal. Não só a venda dos óleos essenciais, mas a divulgação das soluções naturais, a divulgação de estilos de vida, a venda também e principalmente os atendimentos terapêuticos. Tá? Eu estou percebendo cada vez mais as pessoas se empoderando dos usos deles para auxiliar nas pessoas e desenvolvendo suas próprias clínicas, desenvolvendo suas próprias metodologias para aplicar clinicamente. E também tem, por um outro lado, as desvantagens de uma popularização, que eu não poderia deixar de falar, né? Uma das primeiras problemáticas da popularização é a banalização, é o uso banal dos óleos essenciais sem consciência. Isso para mim é preocupante. Porque a gente sabe que cada gota de óleo essencial possui assim vários gramas da planta, às vezes quilos da planta, e que se a gente não utilizar com consciência, a gente pode estar causando um desequilíbrio ecológico muito severo, né? Muitas vezes eu procuro as fontes de produção de óleos essenciais que têm preocupação ecológica, que têm preocupação com os agricultores, mas não são todas as empresas que têm essa preocupação e a banalização vai acabar tendendo a um mercado, vamos dizer assim, mais do mesmo. E isso é muito ruim para mim, por exemplo, que sou biólogo, né, perceber esse tipo de dano, vamos dizer assim, ecológico, que eu não gostaria que estivesse diretamente vinculado ao uso dos óleos essenciais. Então a banalização acaba, como toda banalização, acaba sendo pejorativa,
né, para aromaterapia, para a própria plantas, né, as próprias plantas e os óleos essenciais. Essa banalização também tem um efeito secundário, que é a toxicidade, certo? Muitas pessoas estão utilizando os óleos essenciais achando que eles são milagrosos, que eles são panaceias sempre, que eles podem ser utilizados à torta e à direita, em qual quantidade, porque não vai fazer mal. Isso é um ledo engano. Não se pode utilizar indiscriminadamente, se deve sempre procurar usos e doses seguras, se informar antes de fazer a utilização, se informar antes de fazer indicações. É preferível que você conheça profundamente um óleo essencial do que indicar vários que você não conhece, né? Sempre se informar para poder entender que existe sim graus de toxicidade, existem várias toxicidades. Toxicidade por alergia, por irritação, fototoxicidade, necroses, intoxicações por tecidos, né? Irritações na pele, toxicidade hepática, toxicidade nefrológica, toxicidade pulmonar, toxicidade neural, enfim, sobrecargas, disrupções hormonais, podem acontecer várias coisas. Não estou dizendo nem querendo assustar ninguém, mas o que eu estou querendo dizer é que se você não conhece o que você está usando, como é que você vai conseguir evitar esse tipo de coisa? Não é? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a toxicidade dos óleos essenciais é sempre relacionada a um abuso e por isso é super importante estar conhecendo isso, tá? Para a gente evitar esse efeito secundário da banalização, que é a intoxicação, e tem sido relatado cada vez mais casos de intoxicação. Então use com consciência, vamos usar com consciência. Outro problema é a desacreditação. Uma vez que as pessoas estão percebendo que existe um potencial aí, várias outras pessoas elas vão entrar em contato com os óleos essenciais através de alguém. E se esse alguém tiver um interesse escuso, puramente financeiro, ou puramente vender óleo essencial, empurrar óleo essencial, ou ficar falando coisas que o óleo essencial não é, essa pessoa vai começar a achar que todo mundo na aromaterapia é desse jeito, que todo mundo que trabalha com óleo essencial é desse jeito. Eu mesmo já passei por esse tipo de preconceito, porque a pessoa tinha tido uma experiência negativa antes, com outro aromaterapeuta, que na verdade nem era aromaterapeuta, era um vendedor de óleo essencial, e ele achou que eu também trabalhava da mesma forma. E aí quando eu tive uma pequena conversa com a pessoa, ela viu que eu era realmente diferente, que eu estava falando com propriedade do que eu estava falando, que eu tinha referências do que eu estava falando, que eu tinha uma história, não é, dentro da aromaterapia, e ela percebeu que ela tinha sido, na verdade, colocado todo mundo, vamos dizer assim, no mesmo buraco, quando na verdade existiam pessoas e pessoas na área, tá? Então essa desacreditação é muito importante, né? A pessoa dizer que um óleo essencial é para isso e não é, no final das contas, só para vender um óleo essencial que é mais caro, isso também é muito ruim, tá? Então a banalização e essa tendência de apenas dinheiro pelo dinheiro acaba desacreditando todo um mercado, isso é ruim, e acaba recaindo, como eu acabei de dar um exemplo, sobre toda a classe dos aromaterapeutas, né? Então isso é muito ruim. Além disso, ela pode ter um efeito contrário, a banalização, e essa popularização muito ampla, ela pode ter um efeito contrário de começar a ter restrições do uso dos óleos essenciais porque as pessoas não estão fazendo corretamente. Então vamos usar sempre com consciência, buscando estudar, entender, buscando orientações de pessoas que estão dispostas a ensinar para que você consiga, vamos dizer assim, proteger essa ciência, proteger essa forma terapêutica que é tão linda, tão ampla e tem tanto potencial para nos auxiliar.